Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Mais uma vez com vocês, Diácono Adailton Ferreira, a igreja de Formosa. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade que Ele tem me concedido. Agradeço também à pastora Loide, nossa pastora presidente, ao pastor Gideon Júnior, quem Deus colocou também na direção desse ministério. Agradeço também ao nosso pastor Arnaud Barbosa, pela confiança, mais uma vez, em mim depositada. Amados, continuemos a leitura do livro de Deuteronômio capítulo 24, onde a gente vai tratar de um assunto que hoje, nos dias atuais, este assunto ele está muito comum, muito normal. Porém, na época em que esta lei foi promulgada, foi assim, digamos, foi escrita, este assunto era um assunto bem polêmico. Por quê? Porque nós vamos falar aqui da carta de divórcio, um assunto que no meio do povo de Israel, do povo de Deus, havia acontecendo de uma forma talvez até corriqueira, mas Deus, na sua imensa e infinita sabedoria, ele traz orientações e deixa essa orientação ali para Moisés, de forma que Moisés escreve estas leis e anuncia ao povo. E se a gente atentar para o texto do livro de Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 adiante, nós vamos entender que aquilo que Deus estava fazendo era simplesmente para dar uma dignidade à mulher, para dar digamos assim, uma moral para as mulheres. Por quê? Porque nessa época, irmãos, em que esta lei foi escrita, infelizmente, a mulher era tratada como uma propriedade. E por isso Deus resolve colocar leis para que a mulher tivesse, de certa forma, uma proteção. Veja que o versículo 1 vai dizer que um homem, quando se casa com uma mulher, se ele não achar graça nela, e se os seus olhos encontrar coisa indecente nesta mulher, ele fará uma carta de repúdio ou carta de divórcio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Veja que aqui o divórcio não é por qualquer coisa. O divórcio que Deus está autorizando Moisés a emitir uma carta de repúdio é por um caso mais grave. Não simplesmente porque a mulher ela não limpou a casa direito, porque ela deixou queimar ali a comida. Não é por isso. É por um motivo mais grave, mais sério. Veja que aqui a Bíblia descreve esse motivo como uma coisa indecente, encontrar nela uma coisa indecente. E possivelmente esta coisa indecente talvez venha a ser uma traição, um adultério, né? Talvez seja uma coisa que realmente venha a ser indecente, né? Então, por esse motivo, era dado a carta de repúdio. E o versículo 2 diz assim: se ela, pois, saindo da casa desse seu primeiro marido que a repudiou, que deu a carta de divórcio, ela encontrar outro homem e se casar com ele, não tem problema, ela pode. Essa carta de divórcio dá direito para que essa mulher volte a se casar, que ela construa a sua vida, que ela possa ser feliz com outra pessoa, né? Porém, se este homem, né, também a desprezar, não quiser continuar com ela, por qualquer motivo, ou também motivo indecente, e lhe der uma carta de repúdio, ou se ele vier a morrer e ela ficar viúva, o seu primeiro marido não pode tomá-la de volta como sua esposa, né? Porque aí os dois, ambos estariam em pecado, né? Porque segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, essa mulher ela foi contaminada por outro homem, ou seja, ela teve uma outra relação. Então ela não poderia voltar para o seu primeiro marido. É interessante isso aqui, irmãos, que Deus ele aponta os defeitos, como eu já falei em outros áudios, mas também ele traz a solução, né? Ele está dando aqui uma solução plausível, uma solução viável para que as coisas pudessem ser diferentes para aquela mulher, né? Uma mulher que era tratada até então como um objeto, como uma propriedade, como uma terra, como uma casa que o homem compra e se desfaz a hora que quer. Então, Deus coloca esta condição, a possibilidade de só haver um divórcio, só haver uma carta de repúdio, se houvesse algo muito sério para que justificasse esse repúdio, esse divórcio, né? E o Senhor continua aí também falando a respeito da questão do recém-casado, do casal que acabou de se casar, né? Ele vai falar que o recém-casado ele não pode ir à guerra, né? Não pode se impor encargo nenhum por um ano inteiro. Este homem casou, ele precisa ficar um ano com a sua esposa, cuidando dela, dando atenção para ela, os dois vivendo
em união, se conhecendo de maneira completa e total, para que possam procriar, para que possam trazer assim filhos à terra. É interessante isso, irmãos, porque imagine aí um cidadão que acaba de casar, é convocado para uma guerra e ele falece nessa guerra, alvejado, e morre nessa guerra. A mulher simplesmente casou, mas nem sequer desfrutou do seu casamento e acaba ficando viúva. E aí ela não vai ter genealogia, o seu marido não deixou herdeiro, não deixou um filho para que possa cuidar dela na velhice. Então, por esse motivo, a lei era assim bem clara para que o homem que acaba de casar ele não tenha encargos que o afaste da sua esposa, não possa, não tenha o direito, a obrigação, aliás, de ir à guerra como soldado. De maneira nenhuma, ele tem que ficar por um ano ali com a sua esposa, cuidando dela e dando atenção. E o Senhor continua aqui orientando com relação à questão do empréstimo, né? Não se tomará em penhor ambas as mós, ou seja, mós eram aquelas pedras que moíam o trigo, que moía o milho, né? As sementes ali, ela quebrava, triturava, deixava bem a farinha mesmo, né? Então não podia tomar ela como penhor, né? Não podia se empenhar uma mó e pegar essa mó, uma das pedras ou as duas, ou a de cima ou a de baixo, não pode. Por quê? Só se faz uma farinha se tiver as duas pedras. Só se trilha o trigo ou a cevada ou o milho se as duas pedras estiverem juntas. E o Senhor deixa claro aqui, irmãos, que algumas famílias daquela época, elas tiravam o seu sustento dessas mós, ou seja, desses moinhos, né? Para deixar bem claro, para a gente entender o que é mó. Mó eram duas pedras grandes que ficavam uma em cima da outra, onde se eram trilhado o grão para que ele pudesse virar farinha. E muitas famílias viviam desse trabalho, tiravam o sustento da sua família desse trabalho, né? Fazia farinha para o seu sustento e também para negociar por outros produtos que eles também necessitavam. Por isso, não se poderia penhorar estas mós, porque ali estariam se penhorando a vida e não podia fazer isso. No versículo 7, está falando aqui também com relação ao ladrão, né? Quando se achar alguém que tiver furtado um dentre os seus irmãos, e é interessante isso aqui, irmãos, está falando de furtar uma pessoa, de raptar uma pessoa, de sequestrar uma pessoa, né? E escravizar essa pessoa, ou vender como um objeto, como um animal. Acontecia isso. Aí diz o texto, a palavra de Deus, ela vai nos falar aqui, que este ladrão, ele deveria morrer, né? E tiraria assim o mal do meio de Israel. Só dessa forma, quando se matava, quando se executava aquele ladrão, era tirado o mal do meio do povo. Então veja que aqui está falando de uma situação até diferente para os nossos dias atuais, né? Hoje a gente não vê essa questão de sequestrar uma pessoa, de furtar uma pessoa para escravizá-la ou para vendê-la. Acontece muito com escravos de mulheres, de jovens, de crianças, mas o homem adulto não se faz mais isso, né? A gente, pelo menos, não com frequência como fazia antigamente. E naquela época tinha a questão de o ladrão, ao ser pego, ele teria que ser morto, ser sacrificado, ser executado para que pudesse extirpar o mal do meio do povo, né? Fala também no versículo 8 com relação à lepra. Veja que a lepra, as pessoas tinham que ter grande cuidado, né, ao fazer conforme tudo que se ensinaram o sacerdote levita. Como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Então veja que um leproso, ele precisava passar por um período de isolamento, né, fora da cidade, fora do arraial, fora do convívio das pessoas, para se por acaso ele viesse a ser curado, ele tinha que passar também pelo crivo dos levitas para que pudesse voltar ao convívio familiar, social, né? É interessante isso, falando da lepra, falando da situação de enfermidades. E no versículo 9, o Senhor vai dizer assim, olha, lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saísse do Egito. E ele vai falar, né, dessa questão com relação a emprestar de novo. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrará em sua casa para lhe tirar o penhor. Veja que aqui o Senhor está dizendo assim, olha, você não tem o direito de invadir a casa de alguém simplesmente porque você emprestou algo para ele. Desde que ele use. E quando ele tiver que devolver, ele vai entrar na casa, pegar
pegar o penhor e vai te devolver ele lá fora. Você não tem que entrar na casa de uma pessoa para pegar de volta o penhor que você emprestou. Então, a gente precisa entender que quando se empresta, se espera receber de volta, mas se espera fora da casa. Não tem que entrar na casa para pegar esse penhor. É interessante isso porque às vezes as pessoas não entendem a questão do empréstimo e vai cobrar e às vezes entra na casa de uma pessoa. Isso é constrangedor para a família, para quem está sendo cobrado, né? Então, por esse motivo, o Senhor está orientando aqui que não deve se entrar, né? E diz mais: porém, se for o homem pobre, não te deitará com o seu penhor, ou seja, não vai ficar com o penhor dele e você vai lá dormir tranquilamente. Não, de maneira nenhuma, né? Em se pondo o sol, versículo 13, ele diz assim, ó: em se pondo o sol, sem falta lhe restituirá o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe. E isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Aqui o Senhor está falando, olha, essa questão do penhor, é preciso deixar bem claro que você não vai dormir com esse penhor. Você pegou ele, entrou na casa de uma pessoa pobre para pegar esse penhor de volta, você não deve passar a noite com ele, você tem que devolver e deixar que ele, quando puder e quiser, ele devolva para você. O texto é bem claro: em se pondo o sol, sem falta lhe restituirá o penhor. Então você tem que ser uma pessoa justa para que esta pessoa tenha dignidade também. Sendo você justo, essa pessoa será digna, terá uma dignidade no seu bem-estar, na sua vida pessoal, e você também receberá de Deus aí, né, a recompensa pela sua justiça, porque você foi, né, justo, foi benevolente com essa pessoa, com esse pobre. Porque às vezes, irmãos, a gente tem que entender o seguinte: a pessoa pobre, tudo que ela tem é importante para ela. Pessoa que né, tem digamos assim, uma condição financeira de menor aquisição, né? Digamos aí, uma pessoa que não tem, que vive daquele salário que ganha, tudo que ela tem é importante para ela. Então, se o cidadão entra lá e tira alguma coisa dela, vai fazer falta com certeza, né? Então, a gente precisa dar dignidade às pessoas, já que a gente também precisa e quer dignidade. É uma via de mão dupla. A gente tem que dar e receber, ou então vamos receber e dar da mesma forma, né? Versículo 14, irmãos, diz assim, olha: não oprimirás o diarista, pobre e necessidade de teus irmãos, ou de teus estrangeiros que está na tua terra e nas tuas portas. Aqui está falando, irmãos, esse texto aqui ele é bem claro. Ele vai falar sobre a questão de o trabalhador que vai trabalhar para você, o empregado, né? Ele não pode ser oprimido, ele tem que receber com justiça o seu salário, né? Se ele trabalha e você tem que pagá-lo, pague-o. Não faça dele um escravo seu. Ele precisa do salário. Ele está trabalhando porque ele necessita disso. A gente precisa entender que o trabalhador, seja ele estrangeiro ou ele seja da minha família, ou amigo ou conhecido, ele precisa do dinheiro, ele está trabalhando porque ele precisa desse dinheiro. Então a gente precisa também ter noção, ter consciência de que esse trabalhador, ele merece ser recompensado, merece ser pago pelo seu serviço, né? Não podemos oprimi-los ou escravizá-lo, ou dizer assim, olha, faz o serviço e depois eu pago. Então, como acontece algumas vezes, já aconteceu comigo também, depois que o serviço está pronto, a pessoa, olha, eu posso te pagar tal dia? Uai, não foi combinado isso. Então, é bom que toda vez que você for contratar o serviço de alguém, seja ele teu irmão ou um estrangeiro, você tenha condição de pagá-lo, porque ele precisa do dinheiro, ele precisa daquele dinheiro para pagar contas, para comprar alimentos para sua família. Sendo assim, irmãos, num próximo áudio, a gente concluiu o capítulo 24 de Deuteronômio 24, né? A gente faz a conclusão desse capítulo 24 de Deuteronômio no próximo áudio e concluímos assim esse estudo, né? Que Deus em Cristo nos abençoe e que todos fiquem na paz do Senhor.